Olá, sou a Cláudia Fabiana de Jesus, formação em Psicologia e Psicanálise Lacaniana. O tema público e privado é algo importante para se discutir, né? Essa relação que a gente vê muito entre o que é íntimo, o que é meu, e essa relação de exposição, seja nas redes sociais, na internet. Então a gente está aqui para hoje refletir sobre esse tema público e privado. Até onde, né, eu exponho a minha intimidade, até onde isso pode ser saudável para mim, né, na relação com o que é meu, que eu posso expor ao outro. É um tema importante para a gente discutir até com os adolescentes, porque de alguma forma esse limite, né, entre aquilo que é privado, que é meu, que eu não posso, né, que é muito perigoso eu me expor, o quanto hoje na sociedade atual isso se mistura, os limites entre o público e o privado, né? O que eu quero com a minha exposição, né? O que com a minha exposição eu quero atingir, né? O que eu peço com isso, né? Essa questão do que é público, hoje em dia essa questão do que é público, do que é virtual está aí, né? Tem uns aspectos positivos, mas a temática aqui é esses cuidados com que de alguma forma eu divulgo para o público, de alguma forma deveria ter mais cuidado porque é do campo realmente do privado, né? Essa linha tênue entre o público e o privado, muitas vezes ela não é olhada, ela é passada sem perceber, né? A gente conversa muito com os adolescentes porque como vivemos uma sociedade do espetáculo, da imagem, de alguma forma os adolescentes eles estão se expondo muito, né? Eles estão de alguma forma muito mais no público, né? E o quanto isso pode gerar consequências negativas, né, na vida de muitos jovens, e até que ponto isso é dialogado, isso é conversado com os jovens sobre a questão do que é íntimo. A intimidade é algo de um valor que muitas vezes esse adolescente ele não aprendeu a dar valor para aquilo que é íntimo, né? Por exemplo, nem tudo nós conversamos com algumas pessoas a gente não vai contar algumas coisas, né? Porque é do campo de uma ética, de um valor com aquilo, né? É algo que eu tenho cuidado, que é meu, que eu não quero dividir com as pessoas. Então não é nem com qualquer pessoa que você toca alguns assuntos, que você divide algo que é seu. Porque na verdade o que é seu é valioso, ou não é? Não sei também o quanto você dá valor para aquilo que é só seu, que você divide com poucas pessoas, né? O que a gente observa esse limite, até onde eu divido aquilo que é meu com muitas pessoas, né? Com o público, é, até que ponto eu tenho que dividir com mais pessoas, né? Para representar que eu estou tendo mais atenção, mais reconhecimento. Será realmente que a quantidade? Será que isso eu tenho que dividir com o público, com as redes sociais, algo que eu não consigo dividir lá dentro de casa? Eu não consigo conversar com pessoas às vezes tão próximas da minha família, que às vezes há uma distância tão grande naquilo que é familiar. Então, de repente, esse jovem, ele coloca algo que é dele para o público, né? Então, o que será que está faltando também aí nas relações familiares, nas relações que deveriam ser mais íntimas? Intimidade no sentido de liberdade, de você poder contar algo que é seu para alguém, né? E poder escutar o que o outro tem para dizer, né? Que você possa mostrar, né? Ter alguém para mostrar aí as suas facetas, os seus medos, os seus receios, né? Que alguém que você tenha segurança de fazer isso. Se de repente um jovem tem isso dentro de casa, muitas vezes ele não precisa expor isso para o público. O que eu observo é que no público
as pessoas estão se colocando a sua intimidade, porque elas estão muito inseguras. Elas querem muitas vezes colo, elas perguntam, elas querem atenção, elas querem ser reconhecidas. Muitas vezes eu coloco no público aquilo que no privado não consigo, porque eu não tenho esse suporte. Então, o recurso que está aí é o que é público. Mas de alguma forma pode ser um pedido, né, de socorro, de reconhecimento, de carência. Então é algo para se pensar, assim, o quanto refletir isso, né, na nossa sociedade, com a gente mesmo, com o outro que está próximo, né, e muito também para os jovens e para os adolescentes, essa relação entre o público e o privado, né, que possamos, naquilo que é mais íntimo, no intrafamiliar, que possamos ter espaço para que possa, nesses espaços, se permitir o que é privativo, o que é íntimo aparecer, né? Para que o jovem, por exemplo, não precisa recorrer a algo do campo virtual, das redes sociais, algo que é tão particular dele. Que precisamos saber esses limites e respeitar aquilo que é tão íntimo, que é tão valioso e que eu realmente não posso dividir, né, com o público. Que eu possa selecionar melhor, né, as pessoas com quem eu divido coisas que são importantes para mim. É um convite para refletir, para você pensar aí nas suas relações com o jovem, com os filhos, com você mesmo, nessa relação, até onde vai o meu privado, o meu íntimo, até onde vai o público, até onde vai a minha exposição. Então vale a pena pensar sobre esse tema, porque é um tema que faz parte aí do nosso cotidiano. Se você gostou desse vídeo, dê um like e compartilhe com seus amigos.